Neste momento, o presidente da República assina decreto que regulamenta a Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para dispor sobre a aquisição, o cadastro, o registro, a posse, o porte e a comercialização de armas de fogo e de munição e sobre o Sistema Nacional de Armas, SINARME, e o Sistema Nacional de Gerenciamento Militar de Armas, SIGMA. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Pode tirar esse... Pode tirar daqui. Pode tirar isso daqui. Tem aqui uma nominata bastante extensa. Eu vou pular alguns nomes com todo respeito. Prezado vice-presidente Mourão, meu colega de academia, de artilharia, em consequência, só pode ser favorável a esse decreto, que como é. Prezado Onix, prezada Joyce, Major Vitor, líder do governo, deputados, senadores, senhoras e senhores, membros de associações representativas de atiradores esportivos e caçadores, muito obrigado pela presença. Agora, antes de entrar no mérito do decreto, prezado Moro, querido ministro da Defesa, tivemos aí discussões bastante produtivas para que chegássemos nisso que está materializado nesse decreto. Mas eu quero aproveitar aqui a audiência de parlamentares aqui, meus colegas, outros, uns velhos, outros jovens colegas. Hoje, conversando com o Maia, com o Alcolumbre, eu falei uma coisa para eles que, logicamente, já sabiam, mas eu ia falar aqui. É a força de um decreto, para o bem ou para o mal. Nós já sofremos isso no passado na Câmara. Um decreto da esquerda, que basicamente criava conselhos para que nossos projetos só pudessem ser transformados em leis depois que passasse por esses sovietes, por esses conselhos. Bem, esse decreto foi revogado por ocasião do revogaço. O que eu quero dizer aos senhores? Assim como nós assinamos há pouco um decreto sobre o horário de verão, e quando eu toquei no assunto no programa Silvio Santos, estava lá presente o João Campos, eu citei o nome dele, porque ele estava lá. Outros que assinaram ou que tiveram propostas nesse sentido, caso estivesse presente, eu falaria teu nome. No momento, em nome do João Campos, eu saudei, obviamente, todos os parlamentares tinham um projeto, proposituras, na linha de acabar com o horário de verão. A questão do decreto dos CACs, que foi além um pouquinho, foi um pouco além
de apenas dos caçadores, atiradores e colecionadores. E deixo bem claro para a imprensa, ninguém está liberando caça no Brasil, ninguém. Antes que alguém pegue isso, né, e use para dizer aquilo que nós não queremos, caça só mediante lei. E eu duvido que o Brasil libere mediante lei caça, a não ser a questão do javali, tá? Que o pessoal sabe da história. Então, o que eu quero dizer aos senhores? Eu estou à disposição dos senhores, né? Qualquer projeto, qualquer decreto do passado, que vocês acham, né, que ele tenha sido feito de maneira que prejudica, vai além da lei, e em prejudicar, logicamente, levar algum malefício para uma região qualquer, para um estado, para um município, nós estamos prontos. Uma vez recebendo a proposta dos senhores, via lideranças da Câmara ou via Casa Civil, em 15, 20 dias, junto à assessoria jurídica nossa, a SAGE, na qual nós temos aqui o Major Jorge Oliveira, que teve uma participação enorme na confecção disso, juntamente com os colegas da Polícia Federal, do Exército Brasileiro, entre outros, estamos prontos para alterar esse decreto. Um exemplo simples, nós estamos tratando há algum tempo, passa pelo Ricardo Salles, nosso ministro do Meio Ambiente. Nós temos um problema na Baía de Angra, que um decreto impede que nós possamos desenvolver o turismo, em consequência, desenvolver economicamente a região. A Baía de Angra pode ser a nossa Cancún do futuro, faturando bilhões de reais para a região. Qual o problema? Um decreto presidencial que considerou grande parte daquela área, somando-se 29 acidentes geográficos, entre eles ilhas com praias maravilhosas, onde, num raio de 1 quilômetro, não pode se exercer qualquer atividade humana. Se alguém passar por lá e estiver morrendo, nade em direção à África, porque se for para a ilha, vai ter um problema sério. Então nós temos que acabar com essas barbaridades, porque em qualquer lugar, qualquer país desenvolvido, você casa desenvolvimento com meio ambiente. E nós temos a satisfação de hoje em dia, termos um ministro dessa área, que entende do assunto e sabe perfeitamente os seus limites, no tocante ao desenvolvimento econômico e preservação do meio ambiente, que todos nós queremos. Então, estamos abertos aos senhores, qualquer decreto que, porventura, os senhores julguem que extrapolou, foi além, e esteja prejudicando o desenvolvimento, ou seja lá o que for da região dos senhores, estudarmos rapidamente, se for o caso, obviamente, nós alterarmos o decreto. Vamos agora ao que interessa, né? O decreto dos CACs. Esse demorou um pouco mais de 60 dias para chegar à conclusão, porque havia conflitos em todas as áreas. Nós temos gente em nosso governo que achava que deveria seguir a orientação de governos anteriores, partir para o desarmamento, como se isso realmente tivesse contribuído com a segurança, e não estava contribuindo. E deixo claro também, esse nosso decreto não é um projeto de segurança pública, é, no nosso entendimento, algo até mais importante que isso, é um direito individual daquele que porventura queira ter uma arma de fogo ou buscar a posse de uma arma de fogo, seja um direito dele, obviamente, respeitando e cumprindo alguns requisitos. Por exemplo, nós tínhamos direito a 50 cartuchos por ano, não passando para 1.000. O pessoal do CAC não podia ir e voltar para o local de tiro com a tua arma municiada. Estamos abrindo no decreto essa possibilidade. Praça das Forças Armadas, com 10 anos de serviço ou mais, são as praças estabilizáveis, passam a ter o direito ao porte de arma de fogo. A gente não consegue entender se um praça das Forças Armadas, um sargento, um subtenente, né, caso ele não possa portar uma arma, com todo respeito aos demais, né, quem é que vai poder portar? As questões do impedimento, os problemas que tínhamos, às vezes, de interpretação, levando-se em conta as polícias militares e demais polícias no Brasil. Buscamos a solução do decreto. Agora, deixo bem claro que nós fomos no limite da lei.
Nós não inventamos nada e nem passamos por cima da lei. O que a lei abriu oportunidade para nós, nós fomos lá no limite, lá nos finalmente. E apesar de eu falar agora que não é uma política de segurança pública, eu sempre disse nas minhas andanças pelo Brasil ao longo dos últimos 4 anos, isso é pessoal meu, que a segurança pública começa dentro de casa. Não é, Alberto Fraga? Começa dentro de casa a segurança pública. Eu falo Alberto Fraga porque é o mais antigo dos senhores que eu conheci, porque eu conheci em 1982, cursando a Escola de Educação Física do Exército, lá no Rio de Janeiro. Então eu conheci o Fraga, garotão, né, cabelo preto, tá, cheio de gás, corpo atlético, e fizemos amizade desde aquele momento. E eu não nego a minha amizade e minha simpatia pelo Alberto Fraga. Assim sendo, meus senhores, é com muita satisfação, com muito orgulho e com muita honra que eu assinei esse decreto na presença de pessoas tão maravilhosas como vocês. E quero repetir o que eu falei aqui, agora há pouco. Nós, Legislativo e Executivo, juntos, nós mudaremos o futuro do Brasil. E eu acredito em vocês. Eu acredito em vocês porque vocês, eu acabei de sair de lá. Eu estou cheirando deputado ainda. 28 anos lá dentro. Está encalacrado no meu paletó o cheiro de deputado. Então, o nós, é nós mesmo, pô. Nada quase mudou de lá para cá. Eu aqui costumo dizer, né, que quem esquece seu passado está condenado a não ter futuro. E eu não vou esquecer meu passado de militar, muito menos de deputado federal, onde, juntamente com muitos de vocês, não conseguimos aprovar aquilo que nós queríamos, mas conseguimos impedir a aprovação daquilo que nós não queríamos. E dizer a vocês, só não atendo mais gente aqui porque o tempo, né, não assim, não me permite. Mas é um prazer, é uma satisfação vê-los aqui, muito sorrindo, né, em parte feliz com isso, porque atende, não é apenas o eleitorado de vocês, atende individualmente a vontade de cada um de vocês. E pode ter certeza que nós vamos juntos mudar muita coisa no rumo do Brasil. E digo mais, né? Quando discutindo aqui, eu, o Moro e o Fernando, Justiça, Defesa, basicamente foi por aqui. O Onix também entrou meio perdido do lado, né? Apesar de, por vezes, eu defender o norte verdadeiro, o Moro, o norte geográfico, e o Fernando, o norte magnético, nós fomos para frente nesse decreto. Estou muito feliz, muito honrado, muito gratificado e quero agradecer a Deus por essa oportunidade, não só pela vida, bem como pelo cargo que eu ocupo e também pelos amigos deputados e senadores que têm ao meu lado. Muito obrigado a todos vocês. Até o próximo decreto. Está encerrada esta cerimônia.